Desfrute. Pode pregar, Espírito Santo. Uma nova brisa, tempo de leveza, de leveza. Você chegou. Tempo onde os pais estão levantando das suas mesas para que os filhos sentem. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Eu queria orar pelos jovens da casa. Não consigo começar a palavra, gente. A palavra já começou. Queria chamar você que é jovem e adolescente. Você pode vir aqui na frente? Sem vergonha, que vocês não têm vergonha. Pastor, você me permite orar? Eu vejo vocês preparar um caminho para essa geração, pastores. Vocês prepararam um caminho. Os filhos dos filhos, seu pai, você, eles, entende? E sabe aquela mesa que vocês estavam brincando ali? O Senhor vai multiplicar essas mesas. E não vão ser mesas de alegria, mas vão ser mesas onde muitos e muitos jovens e adolescentes vão ser atraídos para cá. E eu vi ela. E eu sei que Deus tem algo para fazer. Você será o fruto de uma estrutura que era quebrada. E eu te dou uma nova estrutura. Toda estrutura que foi quebrada, tudo que foi tirado, tudo que foi perdido, eu te posiciono com uma nova estrutura. Senhor, começa a ativar os jovens dessa casa. Você pode fechar os seus olhos, você que está aqui na frente. Senhor Deus, começa a tocar nessa geração aqui, nessa geração desses jovens e adolescentes dessa casa. Começa a ativá-los. Eu queria que aqueles que têm permissão para orarem por eles, que estão autorizados na casa a orar, viessem e colocassem a mão sobre eles. Os líderes da casa, nós vamos liberar uma palavra para esse tempo, para que essa geração seja frutífera. O Senhor vai atrair os seus amigos para cá, pessoas que estão em depressão, escute isso, pessoas que estão se cortando, seus amigos que estão se cortando, estão usando moletom na sua escola num dia de verão.
O Senhor vai abrir os seus olhos para eles. Meninas que estão fazendo aborto, meninas que estão sofrendo abuso dentro das suas casas, o Senhor te levanta como um instrumento de cura. O Senhor vai te levantar com mesas dentro da sua casa, mesas dentro da sua casa para poder servir os seus amigos, servir uma geração. Eu vejo células, eu vejo pessoas. Senhor, entrega os jovens para essa casa, entrega mais jovens que queimem pela tua presença. Chora, lara. Oh, em nome de Jesus, começa a tocar, começa a liberar as tuas palavras proféticas, oh, como selo de uma nova estação nessa casa. Oh, eu quero, Senhor Deus, ver eles incomodados de madrugada. Pastor, me deixa ir lá na igreja porque eu quero orar. Eu quero ir lá porque tem um fogo que queima dentro de mim, tem algo que queima no meu interior. Eu estou jogando ping-pong, mas agora eu também quero orar, Senhor. Eu quero orar. Pastor, o Senhor me deu uma visão. Pastora, o Senhor colocou algo no meu coração. O Senhor me deu um projeto para essa cidade, pastor. Que saiam daqui os médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, professores, pedagogos, chora, educadores. Educadores, pessoas que vão tocar na área da saúde. O Senhor vai te estabelecer na área da saúde, na área da educação, na sua universidade, na sua escola, no seu colégio. Chora, lara, chora. Pastores, profetas, evangelistas que estão aqui, se levantem. Chora, lara, chora, lara. Eu chamo os mestres nesse dia, eu chamo os profetas, eu chamo os apóstolos, no lugar de improbabilidade. Eu chamo aqueles que vão queimar pelo social. Eu chamo como Davi. Por trás das malhadas, libera essa geração, queima nessa geração. A tua semente vem para fora, sementes venham para fora, em nome de Jesus. Você não vai se comparar mais. Você não vai se comparar mais. Vocês não vão mais se comparar a ninguém. Vocês terão uma identidade sólida, uma identidade forte. Sejam cheios. Chora, lara, chora. Desde o menor até o maior, Espírito Santo, sela o novo tempo. Um tempo onde essa igreja vai sorrir por causa de uma geração que se levanta, uma geração que vem dividir a herança com os pais. Não uma geração que divide igreja, mas uma geração que soma, uma geração que vem e serve a mesa junto com o pai. Sejam cheios em nome de Jesus. Libera muitas mesas de ping-pong, Senhor. Libera muitas e muitas mais mesas, Senhor. Libera muito mais mesas, Senhor Deus. Mesas de cura, mesas de ativação, mesas de ministérios. Oh Deus, mesas de alinhamento, mesas de comunhão. Multiplica as mesas dessa geração em nome de Jesus. Dons venham para fora, dons, venham para fora. Aqui está a noiva que prepara o caminho. Aqui está a noiva de Cristo.
O Senhor está restaurando a identidade de algumas meninas aqui. O Senhor está restaurando a identidade de algumas meninas que tiveram a sua identidade roubada. Meninas que foram vítimas de abuso. Meninas que foram machucadas na área emocional. Oh, receba agora. Chora a cura do Senhor. Ai, eu te faço tudo novo. Toda estrutura quebrada, toda estrutura que está fora de lugar, eis que faço tudo novo. Tudo novo. Na sua casa só tem você. Não, não tem só você não, tem eu também. Tem eu também, diz o Senhor. Eu também estou lá. Oh, Espírito Santo, vai liberando, libera você como igreja, estenda suas mãos para cá e concorde com aquilo que Deus está fazendo nessa manhã. Daqui a alguns anos vocês vão ver médicos, enfermeiras, arquitetos, professores, músicos, ministros de Deus, advogados, administradores, vendedores, comerciantes, cheios do Espírito, para um tempo do fim. Essa geração não vai ser levantada pela dor, ela será levantada pelo amor. Existe uma geração que se levanta, que não vai mais absorver o legalismo, que vai proclamar a liberdade em Cristo Jesus. Oh, que essa liberdade em Cristo Jesus seja selada. Eu oro para que nessa manhã os olhos dessa geração se abram, que eles vejam o Cordeiro, que eles vejam o Cordeiro, que eles vejam a Cristo, que eles vejam a Cristo, que eles vejam a Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Reveste os teus filhos nessa manhã de graça. Como eu os amo. Jovens, adolescentes, crianças, eu os amo. Eu te amo. Eu te amo. Oh, Espírito Santo, libera tudo que o Senhor tem nessa casa, Senhor. Habilita essa geração para esse tempo em nome de Jesus. Que eles sejam como Daniéis no meio da Babilônia. Que eles sejam os melhores. Que eles sejam excelentes. Que eles tenham sabedoria do alto em nome de Jesus. Que eles não se contaminem com as iguarias do rei. Oh, o Senhor vai levantar jovens aqui que vão cuspir a comida que está sendo servida. Você não vai mais conseguir comer aquela comida que o seu professor te dá. Você vai comer do pão vivo que é Cristo. Você vai comer do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo. Chora, lara, lara, chora, lara, lara, lara. Levanta. Aqui estão os Daniéis, aqui estão os Samuéis, aqui estão os Davis, aqui estão, Senhor, essa geração do tempo do fim. Levanta-os para esse tempo. Oh, como aqueles que preparam um caminho para o Senhor. Aqueles que vão preparar um caminho para o Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chora, lara, lara, chora, lara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Chora, lara, lara, chora, lara, lara. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus.
Meu Deus. Diz assim: meu Deus. É lindo o que Ele está produzindo nessa casa, amados. Um novo tempo. Você crê nessa palavra? Não tem a ver com a gente, não, tem a ver com Ele. Tem a ver com aquilo que Ele quer produzir, com aquilo que Ele quer fazer. Nós estávamos conversando ontem na mesa ali com os pastores. A gente é da velha guarda, né, pastor? Quando tem 40 a mais a gente não conta. E a gente viveu tantas coisas na nossa geração, nos nossos 20 anos, nos nossos 18 anos. E quando a gente encontra pessoas que permaneceram fiéis, dentro de 20 anos, 30 anos, que a pessoa permaneceu crente. Né? Você está crente ainda, glória a Deus. Mas a gente viveu algo genuíno, muito genuíno. Mas o Senhor não vai fazer da mesma forma. A gente fica pensando, querendo viver muitas vezes as coisas para que Deus faça da mesma forma, mas Ele não fará da mesma forma. O Senhor levanta uma geração para ir, uma geração para conquistar os lugares na sociedade, para revelar a Cristo. Mas sabe o que vai ser a diferença? Essa geração vai vir e vai dividir o pão na mesa de vocês. Não vai ser uma geração que vai ter herança para poder dividir mesa, mas vai ser uma geração que vem repartir o pão com os pais. Porque pais, quando eles dão destino para os filhos voltam para repartir na mesa. Continue dando destino para essa geração. Continue dando destino para essa casa, para que os filhos venham e repartam com vocês a herança daquilo que Deus tem produzido na vida deles, amém? Eu vou tentar ser breve. Estou aqui, Senhor, o que é para falar? Mas vamos continuando. O que Deus está fazendo. Amigas e amigos do noivo. Cadê os amigos do noivo? Deixa eu ver. Oh, glória! Que lindo! Estamos aqui para poder servir esse Jesus, amém? Para dizer não para as nossas vontades, para viver aquilo que o Senhor tem falado. Convém que Ele, que João Batista disse, convém que Ele cresça e que eu diminua. Pessoas que estão gastando a sua vida, que estão perdendo, que estão preparando um caminho, como João Batista, que foi o amigo do noivo, preparou esse caminho para Deus. E eu penso que Deus está nos levando a um lugar. Amigos do noivo são aqueles que romperam com a mentalidade do eu e agora conseguem pensar de uma forma coletiva. Não mais eu, mas agora somos nós, amém? Você começa a olhar para os interesses do noivo. Você começa a olhar para aquilo que ele deseja, para aquilo que ele quer, para a sua vontade. E quando você encontra esse lugar de intimidade com ele, de caminhar com ele, já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E a partir desse momento você já não quer mais fazer a sua vontade, você não quer mais fazer da sua forma, da sua maneira, mas você quer realmente fazer debaixo da maneira dele. Esses são os verdadeiros amigos do noivo e amigas da noiva, que escolheram gastar a sua vida em poder produzir alegria. E olha, a gente costuma falar lá em Florianópolis que para nós é o maior privilégio poder participar e sermos incluídos nesse desenho do céu. Porque servir é uma alegria, amém? Gastar a nossa vida por Ele é o desenho. E não estou falando você gastar apenas uma estrutura eclesiástica, mas aonde você está inserido na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, na sua casa, não sei qual é o seu contexto, ali você preparar um caminho e revelar a Cristo. Lá na nossa igreja nós incentivamos os jovens a estudarem, a serem os melhores, a permanecerem, porque são pessoas que Deus está levantando para esse tempo, com uma porção de sabedoria, uma porção de influência, sabe? Porque a igreja é chamados para fora, e Deus tem nos chamado para esse lugar, aonde a igreja, muitas vezes, onde os amigos do noivo se recolheram dentro da estrutura das 4 paredes, vamos ficar aqui para a gente ir para o céu.
e a gente fica bem, e agora parece que Deus está quebrando as nossas estruturas. Ei! Ficou muito confortável aqui no monte. A gente aprendeu a amar o monte. E aí a gente quis fazer uma tenda nele. Não é? Era bom demais. E Deus vinha e tal. E Deus, apesar que Deus não vem, Ele está, né? Só que é isso aqui que Deus teve que fazer com a gente. Amigos do noivo, vocês aprenderam a me amar. Vocês aprenderam a ficar no quarto comigo. Choraram por mim. Aprenderam a me adorar. Mas agora, amigos do noivo, vocês precisam agora descer do monte. E me encontrar nas pessoas. Vocês precisam ir para fora. Vocês precisam agora revelar quem eu sou. E é tão interessante que quando nós pedimos mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais do noivo. Ah, você quer mais? Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer como Ele fez com aquela mulher, com aquela viúva que não tinha mais nada em casa. E Deus deu um comando para ela. Olha, o profeta disse: vai e pega todas as vasilhas vazias que você tem na sua vizinhança e traz. E o profeta foi deitando óleo, deitando óleo, deitando óleo, deitando óleo. E quando se acabaram as vasilhas, a palavra de Deus diz que o azeite parou. E sabe quem são essas vasilhas vazias? As pessoas que estão à nossa volta, onde você precisa derramar a sua vida, onde você precisa derramar a sua entrega, onde você precisa revelar esse Cristo, porque quem fica com o azeite no final é você. Água parada dá bicho. Nós precisamos fazer correr esse rio de águas vivas. Mais de Deus, amigos do noivo, estão fazendo correr esse rio inesgotável de vida. Estão gastando a sua vida por Ele. Então não peça para Deus remover as vasilhas vazias do seu lado, porque elas são oportunidades para que você seja cheio. Porque a gente fica lá no quarto, ai, me enche, tá bom, Senhor, para quê? Para quê? Para você derramar, para você entregar, para você gastar a sua vida por Ele. Isso é um lugar de relacionamento e um lugar de amizade com Deus. E eu quero falar hoje sobre esse coração alinhado. Pessoas que amam a Cristo, que preparam o caminho para Ele, possuem um coração totalmente alinhado com o dele. João Batista, ele pregava uma palavra de alinhamento: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas para que a gente possa transmitir essa mensagem de um amigo verdadeiro do Senhor, isso precisa primeiro acontecer em nós, amém? Nós só podemos pregar aquilo que nós vivemos. Nós só podemos ter autorização e autoridade naquilo ao qual nós somos processados. Eu sei dirigir carro. Quanto aqui dirige carro? Levanta sua mão aí. Moto? Caminhão? Olha, ônibus. Tá vendo? Gente, se me der um ônibus para dirigir, eu posso causar um acidente. Um caminhão, então, vira uma confusão. Por quê? Porque eu não tenho habilitação para isso. A minha habilitação é categoria B para dirigir o meu carrinho. Nem de moto eu tenho. E muitas vezes o Senhor não nos estabelece nas palavras que você carrega, nas coisas que Ele te deu, porque você não quer passar o processo que amigos passam e Ele não te dá a habilitação e autorização para viver. Por isso que muitas das vezes nós vivemos momentos onde somos esmagados na nossa vontade, mas é porque é ali neste lugar onde nós somos habilitados por Deus para cumprir o destino que Ele tem para a nossa vida. E a primeira coisa num coração que está alinhado com o coração de Deus é um coração que se quebra. Um coração quebrantado, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não resiste a um coração que se quebra. E muitas das vezes nós, na nossa caminhada com Deus, nós vamos aprendendo a nossa maneira de ser crente, de funcionar, de fazer, de levantar a mão, de produzir, de servir. E às vezes nós vamos ficando tão distantes realmente daquilo que o Senhor deseja para nós.
e vamos nos movendo mais pelo orgulho, pela conveniência, e parece que chega um tempo na nossa vida que nós passamos a se mover pelos nossos méritos, por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós conhecemos, e sem querer o orgulho vai tomando forma, vai tomando conta do nosso coração, e ao invés de nos tornarmos irresistíveis para Deus, nós começamos a ser resistidos por Ele. E o Senhor tem chamado pessoas nesse tempo do fim, não que sejam resistidas, porque Deus, Ele resiste ao soberbo, Ele se opõe ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde, aquele que se quebra, aquele que se dobra, e esse cheiro do quebrantamento faz o céu parar. Esse cheiro do quebrantamento faz toda uma movimentação parar para esperar você se alinhar. Então, se você se sentir nessa manhã que você talvez esteja atrasado, ou que talvez as coisas não estão acontecendo, diga: Senhor, eu quero quebrar, eu quero me alinhar ao teu propósito, porque eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está construindo na terra. Me usa, não me deixa de fora. Estão entendendo? Coração alinhado é um coração que se quebra. E volta e meia a gente faz conferência para quê? Para conferir o nosso coração. O que é conferência? Um lugar de conferir. É ou não é? É um lugar onde nós conferimos como que está o nosso coração. Será que nós estamos alinhados com o propósito de Deus? Ou será que a gente vem de domingo em domingo? A gente ouve, parece que a gente já sabe os versículos de cor, né? De trás para frente, de frente para trás. E os versículos que a gente mais conhece é os que a gente mais fracassa. Porque Jesus fala: lança a sua ansiedade para mim. Então por que a gente é ansioso? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Por que a gente não tem paz? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Por que a gente é inquieto? Não temos. Por que a gente tem medo? Então alguma coisa não está funcionando. Não preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Eu não estou cuidando dos passarinhos, eu não estou vestindo as ervas do campo. E por que essa palavra não nos afeta mais? Porque talvez chegou um tempo de alinhar o nosso coração ao coração do noivo. E um carro, volta e meia ele precisa passar por um alinhamento, né? Eu dirijo, e às vezes eu dou aula em outra cidade. E às vezes o carro está puxando para a direita, eu nem vejo. Meu marido fala: meu Deus, Leire, você não viu que o carro está quase subindo, o negócio está puxando. Não, eu não vi. Desalinhado, a gente acostuma às vezes com o carro desalinhado, né? Ou o carro puxa para a direita, o carro puxa para a esquerda. E se a gente não prestar atenção, a gente vai acostumando com o desalinhamento. E vai andando puxando e vai fazendo força para o carro ficar aqui. E o carro puxa, a gente faz força para ficar no meio. Mas sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. O Senhor quer que você pare de fazer força, porque está cansando ficar segurando e controlando todas as situações. O Senhor quer falar: ei, vamos dar o controle da sua vida para mim. Você não entregou sua vida para mim, então por que você está fazendo força? Deixa eu controlar, deixa eu dirigir, deixa eu te levar para onde eu quero. A gente entrega a vida para Jesus e a gente pega de volta. A gente entrega e a gente pega de volta. E por isso a gente faz conferências para conferir aonde que eu estou nessa parada toda. E é nesse lugar aonde eu quebro. O Senhor, Ele começa a trazer o meu carro, que é a minha vida, para a rota. É nesse lugar onde eu entro nesse caminho que Ele está preparando para mim, porque Ele é o próprio caminho. É onde eu consigo seguir rumo ao propósito de Deus. E sabe, um coração, ele se alinha na origem. E a nossa origem é Cristo. Você não é o seu passado. Depois que você nasceu de novo, entregou o seu coração para Ele, você mudou a sua origem. Você não é a sua casa, o seu passado, a sua história que define você, mas é Cristo que precisa definir quem você é.
E às vezes a gente tem uma memória daquele peixinho Dory, sabe? Quem lembra da Dory, do Procurando Nemo? A gente tem uma memória de Dory, a gente esquece quem a gente é. E o diabo fica falando pra gente, olha, você é o que os seus pais disseram que você é. Você é o que o seu professor disse, o que o seu pai disse, o que a sua mãe disse, o que o seu pastor disse, o que o seu líder disse. E o Senhor falou, não, você vem de mim. Você é aquilo que eu digo que vem quem você é. Você é quem eu digo que você é, sou eu. Porque eu te criei. E muitas vezes nós aprendemos a funcionar e fluir fora do nosso ambiente, fora da fonte. E quando o Senhor nos criou, olha só que interessante, tudo que Deus cria, Ele fala para a fonte. Ele vira para o céu e fala assim, que hajam estrelas no céu. Ele vira para o mar e fala assim, que hajam peixes e toda espécie dentro do mar. E quando Ele foi criar eu e você, Ele fala assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele fala para Ele mesmo. O seu lugar é nele. O seu lugar de funcionar e fluir é nele. Deixa Ele alinhar seu carrinho, mesmo que seja um Fusquinha 1960. Porque ali nós paramos de fazer força. Ali nós entregamos o nosso coração e somos completamente rendidos. E eu quero falar um pouquinho sobre Jonas. Será que você pode abrir lá rapidamente? Meu tempo aqui está, nem sei que horas são. Gente, eu falei ontem que foi muito difícil para a gente chegar aqui. Foi luta. A gente enfrentou um ciclone para chegar aqui. Você sabia disso? É verdade. Nosso voo foi cancelado. Foi uma história, uma resenha. Mas, se eu cheguei aqui com um ciclone, você vai esperar uns minutinhos passar de meio-dia, amém? Eu prometo que eu não vou atrasar muito seu almoço. Não fique pensando no frango assado e no pudim. Ou no almoço que você tem que terminar, que você deixou só a metade preparado. Vamos comer desse banquete primeiro, que Deus está servindo. Mesmo que você almoce um pouquinho mais tarde, mas eu não vou demorar. Mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor está me entregando, para liberar nessa manhã. E Jonas, versículo 1 ali, ele fala que Deus, Jonas 1:1, a palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem: dispõe-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. E desceu para Jope e encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Contudo, o Senhor fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Deus deu uma ordem para Jonas e falou: Jonas, vá e pregue para Nínive, para que eles possam se arrepender. E eu quero contextualizar a história de Jonas com a nossa história. Sabe quando você recebe um comando de Deus na sua vida? Sabe quando de Deus te dá uma direção para sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu chamado, para o seu ministério? Nós recebemos esses comandos e ordens de Deus, amém? E a primeira coisa, se a gente não tomar cuidado e não deixar o Senhor alinhar o nosso carrinho, a gente começa a fazer conta e começa a pensar quanto que isso vai custar. E naquele momento Jonas começou a fazer conta. Ele pensou: bom,
Deus é um Deus misericordioso. Se eu for, Ele vai acabar perdoando todo aquele povo. E eu não quero que aquele povo encontre salvação. Às vezes a gente julga Jonas, mas a gente é igual. Sabe por quê? Os ninivitas, sabe quem eram os ninivitas? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar. Eles eram bárbaros, eles eram terríveis. Eles esfolavam o povo de Israel vivos. E eles pregavam nas estacas os filhos de Israel com tanta crueldade. Eles eram cruéis. E Deus vira para Jonas e fala assim: vai pregar para eles. Quantas vezes o Senhor nos manda amar pessoas a qual nós queremos, mandar para longe? Quantas vezes você tem que o Senhor te dá um comando dos 70 vezes 7 e você precisa exercitar esse amor, perdoar. E a gente, foge. E aí muitas vezes o nosso carrinho fica andando em círculos e não se alinha, porque nós já recebemos há muito tempo atrás um comando de Deus daquilo que a gente precisa fazer e a gente não faz. Sabe aquela pessoa que você precisa procurar para andar aquela milha a mais? Sabe aquele perdão que você precisa liberar? Sabe aquele muro que você precisa tirar de dentro do seu coração para que as pessoas possam se chegar perto de você de novo? Porque a gente acha que o muro nos protege, mas na verdade o muro nos isola. A gente constrói muros para a gente se defender das pessoas, para que as pessoas não nos machuquem mais. E isso não deixa de ser uma fuga. E no fim, a gente fica lá sozinho, morrendo seco dentro do muro e fala: Deus, você não cumpriu o seu propósito em mim. E o Senhor fala: mas eu não vou marretar seu muro. Você precisa querer deixar, saia daí. E é interessante que muitos de nós, quando recebemos um comando da parte de Deus, se a gente começa a pensar em quanto aquilo que vai custar, às vezes a gente entra numa dormência espiritual. E Jonas falou: quer saber o quê? Eu vou fingir que esse negócio não é comigo. Eu vou pro porão, vou descer e vou dormir. Eu vou descer para um lugar onde ninguém me enxerga. Eu vou ficar quietinho, vou sentar lá na última fileira. Você já viu? Assim. Vou só frequentar a igreja, porque afinal, né, o corpo de Cristo, olha a religiosidade nossa. Eu te amo, Jesus, só não amo teu corpo. Então você ama só a cabeça. Não dá. E aí, eu vou ficar num lugar onde ninguém me enxerga, onde ninguém me vê. Vou esperar essa tempestade passar. Eu estou chateado com tantas coisas, principalmente contigo, Deus. Eu não concordo com tantas coisas. Eu não concordo com a tua maneira de agir. Não concordo com a tua maneira de fazer. Porque o Senhor permitiu essa tempestade no barco. E ao invés de eu me ajustar ao comando de Deus, para que o meu coração fique alinhado com a vontade dEle, eu prefiro dormir. Eu prefiro ficar indiferente, ficar estático. Aí a palavra que é boa eu pego para mim, a palavra que eu vejo que vai mexer comigo, que, essa aqui eu já fecho meu coração. Já vem aquela pastora, nem conheço aquela doidinha que vem lá de Florianópolis falar para mim. Nunca vi, hein? E ali podemos entrar num sono profundo. Talvez você está vivendo a sua vida espiritual num sono profundo, adormecido na luz, como a gente falava. E o Senhor quer nos despertar nesse tempo, porque Ele está chamando uma igreja que prepara um caminho para Ele. Mas essa igreja precisa primeiro andar nesse caminho. O sono espiritual pode ser uma fuga para não obedecermos a Deus. Mas o alinhamento de Deus na nossa vida, ele vem com uma atitude de obediência. E naquele momento Jonas não estava disposto, porque ele sabia que iria doer. Jonas já não tinha mais a alegria de servir a Deus, porque Deus pediu algo para ele que ele não estava disposto a fazer. Amigos do noivo não fazem só o que gostam. Faz o que é necessário ser feito.
Se eu fosse servir a Deus, eu ia só tocar e cantar. Ah, é tão bom. Mas não, ele até é legal que ele deixa a gente fazer algumas coisas que a gente gosta. Mas nem tudo que a gente tem que fazer é o que a gente gosta. Mas fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou descer para o porão e vou dormir. E é interessante que quando nós desobedecemos a Deus, existe uma direção que a gente vai ladeira abaixo. Olha só que interessante, depois que Jonas decidiu desobedecer, ele se moveu numa direção só, ele foi para baixo. Ele desceu para Jope, desceu para Tarsis, desceu para o porão, até descer para o mar e desceu para a barriga do peixe. Só descendo, como diz o carioca. Ladeira abaixo aí. Quando a gente dá as costas para Deus, a única direção que nós vamos é para baixo. Então não fique ofendido com Deus se algumas coisas estão paralisadas na tua vida. Porque talvez o Senhor já te deu muitos comandos para alinhar o seu carrinho na rota. Sabe como é que eu vejo esse alinhamento? Eu não vejo um Deus querendo nos punir. Eu vejo um Deus querendo fazer com que a coisa fique mais leve. Sabe como é que eu vejo o alinhamento de Deus quando a gente entra na vontade dEle? Aqueles carros automáticos que você não faz nem força. Você já viu aquela escada rolante que tem no aeroporto? Aquela que é reta? Quem é que já viu? Que você dá um passo e anda assim. Quando dá um passo, anda assim. É maravilhoso. Vocês estão entendendo? Não é porque Ele te ama. Não é porque Ele quer que você sofra, não. Ele quer que você viva. Porque esse é o seu desenho, esse é o seu chamado. Ele te chamou para viver, não para sobreviver. Dói para chegar até aqui, mas depois que você chega, você flui. É maravilhoso. Por isso que eu digo que é maravilhoso participar daquilo que Ele está fazendo. Por isso que Ele diz que é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, você recebe. Quem ficou com azeite no final? O profeta ou a viúva? A viúva. Então, na verdade, o dar é oportunidade para que você tenha, porque você gera espaço em você. Quanto mais você dá, quanto mais você entrega, quanto mais você renuncia, mais você tem. Mais da generosidade você tem, mais da graça de Deus você tem, mais da sua natureza você tem. É por isso que Ele tem que nos alinhar, porque Ele quer nos dar. E às vezes a gente vive com Deus numa mesquinharia, numa mediocridade de pensamento, de mentalidade, sobrevivendo. A gente era para ser o povo mais feliz da terra, um povo completo, cheio de alegria, de plenitude. E a gente parece o lepe-lelepe. Quem é que lembra do lepe-lelepe? Quem tem 40 a mais? Meu Deus, me senti muito velha. Oh vida, oh céu, Às vezes eu vou nas conferências, os meus exemplos é assim, Chaves, Pica-Pau. Aí o pessoal fica olhando para mim, o que ela está falando? E aí, começa a travar os seus negócios. Se existe uma coisa boa para Deus colocar a gente no carrinho, é quando começa a tocar no nosso bolso. Quer ver um irmão que fica crente, é quando fica sem dinheiro. Travam os nossos relacionamentos, a coisa começa a dar errado. Mas sabe o que é interessante? Que isso aqui é algo que eu quero que você preste bastante atenção. É possível a gente estar fora da vontade de Deus e parece que vê as circunstâncias cooperando. Porque quando Jonas chegou lá, tinha um barco prontinho para ele ir para Tarsis. Ainda a gente espiritualiza. Olha aí, tá vendo? Era a vontade de Deus. Deus abriu a porta, eu estou indo. Sabe, vou te dar um exemplo bem simples. Deus te dá um comando, não quero que você trabalhe. Estou dando um exemplo, por favor, trabalhe. Quero que você fique em casa nesse tempo, cuidando dos filhos. E você, não. Está amarrado em nome de Jesus, eu vou trabalhar. E aí você vai trabalhar. Aí chega lá, você é promovido. Tá vendo? Tá vendo? É Deus que está fazendo.
A gente não espiritualiza porque está cooperando. Tinha um barco bem ali na hora para me fugir, para mim ir embora. Mas lá no fundo você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Lá no fundo você sabe qual é a impressão, qual é o comando, qual foi a direção que Deus deu para você. Ande, coração alinhado tem a ver com pessoas que amam a Cristo. E sabe o que fez Jonas fugir? Você viu como Jonas tem a ver com a gente? Não se trata de Jonas e o grande peixe, se trata da gente. Ele colocou o seu sentimento na frente da vontade de Deus. Qualquer pessoa numa situação dessa queria pregar uma mensagem de condenação. Se for lá para falar para o povo morrer, eu vou. Porque eu quero que eles morram. Eu quero que a minha justiça própria seja feita. E quantos de nós somos assim? Fulano me feriu, me bateu na cara, me maltratou, me fez mal. Eu ainda tenho que ir lá pedir perdão? Jamais. Eu tenho que andar mais uma milha, dar uma segunda chance? Não, quero ele bem longe de mim. Mas a justiça própria, ela nos dá alimento por um tempo. Ela até nos nutre por um tempo, mas depois ela pode nos adoecer. Pessoas que estão sendo alimentadas por sua própria justiça estão ficando doentes. O carrinho está travando. É tempo de render a nossa própria justiça ao Senhor. Um coração alinhado anda na justiça do Cordeiro. A palavra de Deus diz que a couraça dele é a justiça. Sabe a couraça da justiça? Quem que te justifica? Cristo. E é engraçado que quando nós nos cobrimos dessa justiça de Deus, nos cobrimos de Cristo, nós protegemos o nosso coração da ofensa. Pessoas que estão aprendendo a andar com o Senhor começam a entrar num lugar de se tornar inofendíveis. Você pode até se chatear, você pode até ficar triste, mas aquilo ali não te paralisa, não te tira do propósito de Deus. Aquilo ali não te faz negociar a mesa, aquilo ali não te faz levantar da mesa, aquilo ali não te faz fofocar, não faz maldizer, te faz permanecer. Porque só se atira pedra em quem está dando fruto. Árvore que não tem fruto, ninguém joga pedra. Você não quer mais de Deus? Então prepara as pedradas. A justiça própria pode nos alimentar por um tempo, mas depois ela começa a adoecer o nosso coração. E então, Deus nos encontra no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro. E Deus faz soprar uma tempestade. Foi o diabo que soprou? Ontem eu falei, nem toda tempestade é o diabo que manda, viu? Porque às vezes o Senhor permite tempestades para nos colocar na rota de novo. Porque Ele não está interessado com as coisas que você pode ter, com as coisas que você pode dar. Ele está interessado em quem você é e naquilo que você pode ser nele. Contudo, o Senhor fez soprar um vento forte. Quem? Você já parou para perguntar? Porque a gente só gosta de tempestade quando Jesus está dormindo no barco e fala, cessa a tempestade. E a gente está ali com Jesus sequinho no barco. E a gente ama esse tipo de solução. E se é uma tempestade que as trevas mandou, eu quero profetizar em nome de Jesus que vai ter o tempo que vai cessar sim. Porque Deus sabe aquilo que a gente pode suportar. E Ele está no barco e o barco não afunda. Só que tem tempestade que Ele mesmo manda. Porque Ele não está nesse barco que está indo para longe da vontade dEle. E às vezes as soluções que Deus nos dá não é fazer com que a tempestade pare, mas Ele manda solução bem diferente do que a gente pensa. Ele manda um peixe. Ó, que bom. Sabe por que Ele manda o peixe?
Porque nosso coração é muito duro. Se você continuar lendo o texto, Jonas ele podia ter se arrependido no barco. Às vezes eu fico pensando, gente, por que Jonas não precisou ir para a barriga do peixe para arrepender? Por que ele não se ajoelhou e falou, gente, a culpa é minha, Senhor me perdoa, eu vou. E sabe o que ele falou? Eu não vou fazer a vontade de Deus. Gente, pode me jogar na água, porque a culpa é minha. Depois você vê, ela está na sua Bíblia. Isso aqui está acontecendo é por minha causa, pode me lançar no mar. E os homens tentando, não vamos matar esse homem não, a gente vai fazer de tudo para que ele não seja jogado. Não adianta, a culpa é minha. Então, na verdade, o Senhor ele já nos deu várias oportunidades para nos alinharmos. E talvez você não entendeu ainda, só resta o peixe. Estou entendendo? Leve a palavra, né, pastor? Eu fico sorrindo e o pessoal não fica bravo, entendeu? É que isso aqui me cortou, minha irmã. Porque aqui já foi muito pro peixe, já muito vomitado na areia. Tentei fazer tanto plano, Deus, volta para cá. Né? Manu é que minha amiga está aqui, ó. Minha amiga a gente é amiga há 30 anos. Diz ela que eu apresentei ela para Deus na maternidade. Ela conhece os meus processos de perto. Quantas vezes nós desalinhamos o tempo todo? É o carrinho, entendeu? Faz parte da nossa jornada com Deus. Mas Ele só quer que seja leve, que você tire a mão do volante e entregue o controle para Ele. Jonas não orou quando estava no porto de Jope, mas não ora quando está na embarcação, não ora antes de dormir, não ora quando a tempestade cai, ele não ora quando os marinheiros pedem para ele orar. Porque lá no texto os marinheiros falam, ei, clama para o teu Deus, porque a gente está clamando para o nosso. Olha isso, gente. Ele, não, pode me jogar na água. Pessoas com esse coração estão sendo resistidas por Deus. Lembra? Talvez se Jonas tivesse entendido e quebrado antes, ele não precisava ir descer mais um pouco. Mas eu quero te trazer esperança. Que se você, não sei, se você existe, porque às vezes não são todas as áreas na nossa vida. Vocês estão entendendo? Às vezes tem áreas que nós estamos indo ok, mas existem coisas no nosso coração que não estão tão ok, que precisam de ser alinhadas. Eu não estou falando aqui de perdão de pecados somente, estou falando de alinhamento de vida, de propósito. Isso tem a ver com pessoas que caminham com o noivo. O Senhor preparou esse cenário para alinhamento. E olha só que interessante, em Jonas 2, de 1 a 3, quando ele estava lá na barriga do peixe, que ele falou, bom, agora ou eu morro ou eu vou. A palavra de Deus diz que Jonas se arrependeu, conectou o seu coração à fonte, parou de lutar, parou de fazer força e disse, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Jonatas se levanta, vai, obedece, prega para Nínive e a cidade toda se arrepende. Mas Jonas ainda continuava duro. Ó nós aí. Aí chega Jonas, fica olhando de longe. E aí Deus faz construir. Deus constrói uma baboreira que fez sombra para Jonas. E Jonas ficou ali debaixo daquela sombra, feliz. E de repente o próprio Deus que construiu uma estrutura, fere uma estrutura para expor o coração de Jonas. Deus, Ele gosta de nos dar coisas. Mas se essas coisas tiram você do noivo, Ele fere a estrutura. Para que o seu coração seja alinhado. Vocês estão entendendo onde Deus quer ir? Você pensa que esse negócio de ser amiga do noivo, como diz a minha filha, a vida não é um morango, mãe. Custa tudo. Mas você tem tudo dele.
E não existe melhor lugar para estar do que andar com a pele do Cordeiro. Não existe melhor lugar de andar contemplando a Ele, tendo plenitude de vida. Isso assim, eu estou no centro da vontade de Deus. E se o Senhor mandou um verme para ferir qualquer estrutura de zona de conforto a qual você está, fala: Senhor, não se ofenda com Deus. E naquele momento o coração de Jonas foi alinhado. Ele começou a reclamar por causa de uma sombra. E Deus falou: Jonas, você está reclamando porque eu te tirei uma sombra. Eu que dei, eu que tirei. Quanto mais o meu coração não geme por mais de 120 mil almas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E é interessante que Deus termina o livro de Jonas com uma pergunta, né? Não sei se você notou esse detalhe. Isso tem a ver com a gente. Estamos dispostos a sermos amigos? E eu quero encerrar falando de uma outra pessoa, que talvez você ouviu agora a palavra de Jonas e você possa ter se encontrado nesse processo. Mas se você não, de repente você já viveu tudo isso com Deus. Você já foi aquele que pregou, que fez. Você recebeu uma palavra de Deus, um chamado de Deus. Você já foi usado por Deus. E eu quero falar rapidamente sobre a Sunamita, que foi uma mulher que o profeta ele vinha todo ano na casa daquela mulher. Era uma mulher rica. E o profeta no Antigo Testamento representava a presença de Deus. E aquela mulher, olha só, vamos fazer um paralelo com a nossa vida. Ela queria... Eu quero que ele fique aqui. E ela falou assim: eu vou construir algo então para esse profeta. Eu vou colocar uma cama, eu vou colocar uma mesa, eu vou colocar uma cadeira, eu vou colocar um candelabro, eu vou construir um quarto para ele, que quando ele vier, ele vai ficar aqui na minha casa e vai ficar bem. E talvez na sua vida você possa ser essa pessoa. Você construiu na sua vida, na sua caminhada com Deus, um lugar para Ele, de intimidade, de entrega. A luz significa entendimento. Você buscou entendimento, você estudou, você teve revelação na palavra de quem Ele é. O Senhor iluminou seu entendimento. O Senhor te deu autoridade, você entendeu o seu lugar de filho, de filha. A cadeira significa posição na mesa. Você entendeu o desenho do céu. E aí você colocou uma mesa onde você repartiu o pão com tanta gente, aprendeu a ter comunhão com as pessoas, aprendeu a servir quem merece, quem não merece. Colocou uma mesa, uma célula na tua casa. Vocês entendem o que eu estou falando? Estão conseguindo entender? Que mesa diz de partilhar, de comunhão, de relacionamento. Talvez você foi essa pessoa. E também você aprendeu a construir uma cama, um lugar de descanso. No dia mau você aprendeu a descansar em Deus. Cama é lugar de sonhos, de projetos, um lugar onde a gente descansa. Não é verdade? E talvez você na sua caminhada está com Deus nesse processo. Eu construí isso, Deus me deu uma palavra. E eu estou falando isso de algo que eu vivi até na minha história. Com o CD Doce Amor, que vocês me conheceram. Deus me deu coisas. Eu nunca pedi. E aí o que aconteceu? Deus vira para o profeta vira para o servo Geazi e fala assim: o que a gente pode fazer por essa mulher? Ela está sendo tão boa para nós. E eu acho que o Senhor, Ele olha para o Espírito Santo, para Jesus e fala: o que a gente pode dar para Ele? Porque Ele está nos servindo, Ele está aqui orando, Ele está em entendimento, Ele está obedecendo, Ele está alinhado com o nosso coração, Ele está andando no caminho. O que a gente pode fazer? Vamos dar um filho. Vamos orar para que ela tenha um filho. E a mulher fala: meu Senhor, não fale isso para a tua serva. Ou seja, eu não estou te pedindo nada, eu nunca te pedi um chamado, eu nunca te pedi um ministério, eu nunca te pedi nada. Mas eu quero dar. Sabe assim, estão entendendo? E aí, passa um ano, o profeta volta e aquela mulher tem um filho. E filho diz sobre herança, destino, chamado, coisas que nós geramos em Deus. Projetos, sonhos, porque filho
É maravilhoso. Filho é continuidade, é legado. Estão entendendo? É estabelecimento. E aí Deus te dá. Isso em cada área da sua vida. E o filho cresce. E te dá muita alegria. Te dá sonhos. Que um filho, ele adorna a nossa vida. Eu tenho 2 meninas, uma de 20 e uma de 17. São as melhores coisas que eu tenho depois de Cristo. São as minhas filhas. E depois disso, passado um tempo, o filho morre. E um dia eu estava lá como pastora na casa, servindo, né? Eu participei daquele movimento, quem tem os 40 a mais aí sabe. A gente vinha muito para o Rio de Janeiro. Aquela música, o tempo de cantar chegou. Eu vivi aquilo. Era bom demais. Sabe aquelas coisas aradas, todos os chofar? Eu estava naquele auê. Eu descobri que o carioca é o único que sabe falar uma frase só com vogal. Sabia, pastor? E, ó o auê aí. Eu estava nesse auê, entendeu? E foi bom demais. E de repente o Senhor me manda para uma igreja local pastorear gente. Eu não gostava nem de gente. Eu saí do monte para quê? Eu quero adorar. Não, vai cuidar das pessoas. Você não quer mais de mim? Vai para as pessoas. E eu fui. E se passaram 17 anos. E eu tinha sonhos dentro de mim. Eu tinha projetos. Eu tinha palavras não cumpridas. Eu saí de BH. Não foi fácil para mim. Eu fui para uma terra que eu não queria. Cuidar de gente. Eu lembro que eu estava ministrando nas conferências de 1.000 pessoas, 2.000, chega lá, era um grupo de jovens com 4, me olhando com a cara feia assim, ó, querendo, eu vou te matar. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Alinhando o meu carrinho. Não entendi nada, irmão. Aí um dia, uma pessoa chegou e falou assim, por que você está com um filho morto no braço? Eu estou vendo um filho morto no teu braço. A Sunamita aí. Eu estou carregando esse filho morto. Tô? Sim. Você precisa depositar esse filho no lugar correto. Porque ainda não terminou. E quando aquela criança morreu, a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela sabia quem ela era. Sabe o que ela fez? Gente, ela pegou a criança e ela colocou na cama, selou o cavalo e falou, eu quero falar com ele. E foi até o profeta, viajou e foi até o profeta. E quando ela chegou diante do profeta, olha só que lindo isso. O profeta olhou para ela e falou assim, uai, Deus não me avisou que ela estava vindo. Depois você lê, está lá na sua Bíblia, não estou inventando não. Eu estou querendo ganhar tempo. E Geazi, vai lá Geazi, que era o servo de Elias. Não sei se é Elias ou Eliseu, acho que é Eliseu, né? Eliseu, perdão. Vai lá ver o que ela tem. E ela chegou lá, pensa, gente, a mulher tinha perdido o filho. Vai tudo bem com você? Ela vira e fala, comigo está tudo bem. Meu Deus. Sabe quando as pessoas que estão à nossa volta falam, está tudo bem com você? E você sabe que as suas causas, os seus processos, você só tem que resolver você e Deus. Tem coisa que é só você e Ele. As pessoas até tentam te ajudar, mas filho morto é você e Ele. Comigo vai tudo bem. Não é com você que eu quero falar com Ele. Então, se existem coisas na sua vida, projetos que não foram terminados, coisas que você continua na caminhada que estão mortas, deita no lugar do descanso e vá até o Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando ela chegou na frente do profeta, ela caiu chorando, e já veio o servo lá para tirar a mulher. E o profeta, não, deixa ela, porque a alma dela está angustiada. E ela foi, chorou. E ela contou. E aí o profeta falou, eu vou mandar o servo lá para orar pelo seu filho. Não, eu não quero ele em
eu não vou sair daqui enquanto você não for comigo. E aí o profeta se arruma, ele vai e manda o servo na frente. Chega lá, a criança está morta. Sabe quando você tenta ativar as coisas que Deus deu na tua mão, e às vezes você está olhando para um pastor, para um líder, achando que essa pessoa vai ressuscitar seu chamado, seu dom, seu ministério, seu propósito? Não tem a ver com isso, tem a ver com Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. Que as pessoas não têm culpa do filho estar morto. Não fica jogando sobre a sua liderança um filho morto que você carrega no seu ventre, que isso não tem a ver com a sua liderança. Ai, meu Deus. Que temor, irmãos. Eu amo vocês, tá? Tá tudo bem. A gente às vezes gosta de jogar o filho morto nas costas de todo mundo. Eu fiz isso com a minha vida, com o meu chamado. Meu ministério não deu certo por causa dele. Meu CD não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Não deu, entendeu? Você resolve com Deus. E aí o profeta chega, olha que lindo isso, para terminar, prometo. O profeta chega, olha para aquele, não sei se era menino, se era homem, para aquele ser, para aquele filho morto. E a palavra de Deus diz que ele coloca mão com mão, olho com olho e boca com a boca. E quando ele ora sobre aquela criança, o corpo da criança começa a esquentar. Deus estava começando, eu vou tocar nos teus olhos, para que você tenha uma nova visão e um entendimento. E eu entendi que aquilo que eu achava que estava morto, Deus me escondeu. E aí, sabe o que ele fez? Ele trocou as minhas ferramentas. Antes eu só cantava. Até a pastora, não é a lei do doce amor. Doce amor. Ela está meio diferente. Só os meus cabelos. Também está diferente, está branco, pastor. É tinta. Eu vou dar novas ferramentas. E eu vou te dar uma nova autoridade. Uma nova maneira de falar. E o filho, vive. É isso que Ele quer fazer com a gente. Tudo que Deus deu, nada fica perdido. Nada se perde quando nós estamos andando debaixo da vontade de Deus. Isso é ser amigo do noivo. Fique de pé. Pastor, você quer terminar? Não sei como é que termina. Vem cá. Vem aqui orar pela igreja. Eu já liberei tanto. Vocês são preciosos, irmãos. Muito obrigado, viu? Pelo convite, pastora. Obrigado pelo privilégio de poder servir, né? Nós estamos ali em Florianópolis, uma cidade muito feia. Quando quiserem nos visitar, né, estamos ali. Temos várias coisas que fazemos ali para servir a cidade. Vocês são muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. E eu queria que o pastor encerrasse esse tempo. Amém?